Mas comecei, beleza. Tá na nuvem, né? Tá. O Zoom tem limitado o espaço na nuvem aí, né? Mas acho que uma reunião ainda cabe. Eu tive que apagar tudo esses dias. Eles criaram um plano novo aí e tal, que é só pra, enfim, só pra ter espaço. Compartilhar minha tela. Vou botar essa aqui então inteira. E vamos lá. Clarissa, você vai aceitando as pessoas aqui só para não ter que deixar todas as janelas ligadas aqui. Tá. O que eu também consigo fazer? Tá. Bom dia, gente. Bem-vindos aí e tal. Faz um bom tempo que a gente não se fala. Por razões óbvias dos planos de todo mundo terem sido um pouquinho mudados ao longo desse ano aí e tal. Mas a gente... Bom, em primeiro lugar, assim, eu queria explicar por que a gente está chamando uma reunião aí e tal. O Kleber é da teoria que chamar uma reunião presencial é sempre um fracasso, porque a gente deixou de conseguir organizar as coisas por e-mail e por etc. Eu tendo a ser menos radical, assim, tal. Acho que é bom a gente falar de vez em quando. Então, assim, para mim, em primeiro lugar, é porque, pô, faz um bom tempo que a gente não se fala e tal. A nossa última reunião foi em abril, então já fazem 5 meses, a gente nunca ficou tanto tempo sem conversar, assim. E ainda mais nesse tempo em que, enfim, tá tudo meio incerto para todo mundo, assim, pra gente é super fundamental ouvir de vocês aí e tal. Um, para não deixar, enfim, a coisa dispersar demais, mas dois, para saber como é que a gente pode estar ajudando aí e tal, como é que, enfim, e a gente sabe que tem laboratórios em circunstâncias muito diferentes aí e tal. Então, para a gente é bem importante conseguir, enfim, mais do que falar, a gente não vai ter tanta coisa nova para a gente, tem algumas coisas acontecendo, mas, assim, muito ouvir de vocês aí e tal, como é que está o curso de, enfim, como é que está a vida de vocês mesmo aí e tal, as perspectivas de trabalho, de seguir com o projeto e assim por diante. Em abril, quando a gente fez a última reunião aqui, a gente tinha quase ninguém funcionando em termos de laboratórios. Quer dizer, os laboratórios estavam 86% fechados, 14% com restrições, a maior parte das pessoas não podia nem receber entregas. Isso mudou um pouquinho de lá para cá. Então, a gente está tendo uma reabertura lenta, um recomeço lento, mas é bem lento de atividades. E, obviamente, sabe que isso é muito heterogêneo ao longo do país aqui, tal, quer dizer, a situação do Covid no país como um todo é muito distinta aqui. Você tem gente que já passou, e tem gente que está no pior momento da pandemia agora, né? Então, isso acho que isso explica porque, enfim, o cronograma dos laboratórios é muito diferente entre si. E tudo bem, quer dizer, agora a gente não tem ingerência sobre isso. Dito isso, assim, a gente tem aqui não são todos os laboratórios de iniciativa aqui, a gente deve ter uns 50 e poucos aqui, na verdade são 60 e poucos, então teve gente que não respondeu. Mas aqui a gente tem aí na ordem de uns 20 e poucos, somando alguns que não responderam, talvez uns 25 laboratórios que planejam começar experimentos ainda em 2020, ou seja, nos próximos 3 meses. Então, assim, não é como se nada estivesse acontecendo. A gente tem gente que está começando a reabrir, está, enfim, fazendo planos, e a gente fica feliz. Dito isso, a gente tem talvez a maior parte dos laboratórios ainda esperando, enfim, com previsão de não conseguir fazer as coisas esse ano. E, de novo, tudo bem pela gente, assim, quer dizer, a gente gostaria de abarcar todo mundo no projeto, não deixar ninguém para trás, e também não apressar ninguém, e não atrasar ninguém que porventura esteja pronto para começar, né? E, claro, isso dificulta um pouquinho as coisas para a gente aí e tal, porque a gente precisa estar pronto para trabalhar em diferentes cronogramas aí, e dar apoio, enfim, tanto para quem está parado quanto para quem está andando. E, sabe, a gente tinha uma ideia de um projeto muito mais síncrono no início. Eu acho que isso já tinha se perdido um pouquinho, porque a gente viu que os laboratórios têm um ritmo muito diferente. E agora, com a pandemia, isso, enfim, explodiu completamente, né? E, então, assim, a gente vai... O nosso objetivo aqui é um pouquinho conversar com vocês, até para conseguir entender um pouquinho como é que a gente, enfim, abarca todo mundo com um mínimo de perdas aí e tal, e num cronograma que fique confortável para a maior parte da nossa comunidade. Então, assim, para quem está voltando aqui, a gente tem alguns assuntos pragmáticos aí e tal, em termos de compras, entregas, pagamentos, créditos, etc. E em termos de como é que a gente conduz os experimentos mesmo. Então, assim, a gente está trabalhando, enfim, manuais de registro de dados, o Kleber falou um pouquinho disso aí e tal. A gente está entregando materiais já, acho que, enfim, tem gente recebendo nesse momento. É importante vocês darem conta que está acontecendo. Então, assim, esses dias teve alguém que
mandou um e-mail dizendo, não pedi esse produto, não, foi a gente que pediu, assim. Então, assim, a gente tem que, acho que a gente sentiu um pouquinho que a gente tem que falar um pouquinho sobre esse fluxograma de entrega de material também, por mais que a gente já tenha tocado no assunto antes. E, claro, para quem não está voltando aí e tal, de novo, a nossa regra aqui é paciência. Eu botei paciência no Google Images, saiu isso aqui e tal. Mas, quer dizer, paciência envolve estratégia, assim, também, assim, acho que só porque a gente está esperando. Não quer dizer que a gente não tem que se preparar e ter uma ideia de como é que está a coisa para o resto dos laboratórios, aí, que problemas vocês vão antecipar para a volta, porque acho que isso também nos ajuda a, enfim, a pensar melhor como é que a gente viabiliza o projeto como um todo, inclusive para quem eventualmente vai demorar muito para voltar, porque teve, enfim, perdeu alunos, o Biotério fechou, sabe, a universidade só vai abrir ano que vem, e assim por diante. Da nossa parte, pessoalmente, aqui e tal, o nosso trabalho do comissionador foi minimamente afetado, né? Todo mundo trabalha de casa, acho que a pessoa que mais teve transtorno em casa fui eu, aqui por causa das crianças, aqui, o resto do pessoal não tem filho. Então, assim, claro, enfim, a vida não está normal para ninguém, mas acho que, enfim, acho que quem tem crianças em casa sofreu um pouquinho mais. Mas acho que, assim, a gente conseguiu trabalhar, a gente tem conseguido trabalhar num ritmo razoável, assim, tal, talvez um pouco reduzido, mas, assim, a gente faz tudo remotamente. Então, para a gente, a vida não mudou tanto, assim. E, inclusive, a gente está, enfim, a gente está começando a trazer novas pessoas para o projeto aí e tal. Então, a gente tem, na verdade, a gente fez um recrutamento de alunos de iniciação científica há umas semanas atrás aí e tal. Acabamos recrutando 3 pessoas aí e tal, que a gente ainda está vendo como é que a gente vai encaixar no fluxograma do projeto, mas devem ajudar aí na coleta de dados dos artigos originais, no contato com os autores, e em algumas coisas que são importantes para a gente bolar no nosso plano de análise. Então, o Ricardo Goulart, da UFPEL, a Natália Fernandes e o Jimmy Hayden em áreas aqui e tal, que são da UFAM Amazonas. Então, assim, na verdade, a gente tem o extremo sul e o extremo norte do Brasil. É a nossa primeira, enfim, experiência com ICs remotos, assim, e tal. Acho que vai ser legal para ver como é que funciona. Pode não funcionar, mas, enfim, a gente queria oficialmente dar as boas-vindas a eles aí, então não, já não tenha feito isso. E apresentar, acho que, assim, a comunicação vai seguir mediada com a gente ainda está vendo como é que eles vão se encaixar, mas é uma coisa que a gente gostaria de fazer, assim, ver até que ponto a gente consegue ter uma capilaridade maior para trazer gente de longe para dentro da organização central do projeto, assim. Com o que a gente tem se ocupado? Bom, basicamente, assim, a gente tem feito ajustes finais dos protocolos, quer dizer, claro, todo o esquema de desenvolvimento de protocolos acabou sendo muito mais lento do que a gente pensava, e tudo bem, dá trabalho mesmo. A gente se deu conta que eu tinha algumas questões de análise que não estavam claras nos protocolos originais, a gente mandou, isso já foi mandado para vocês, mas tinha, por exemplo, variáveis que não estavam exatamente explícito a porcentagem era sobre o quê, ou tinha menos 2 delta delta CT, mas como é que você calcula isso? Então, assim, acho que, enfim, tinha coisas que não sabia se era pareado ou não. Então, assim, a gente já mandou as perguntas, isso vai ser importante para definir o que a gente vai estar medindo, exatamente como é que vai estar sendo medido. A gente está fazendo um último passo de revisão dos protocolos por um membro independente da comissão organizadora. A gente fez isso depois de, enfim, ter notado um que outro erro aqui e ali, tá? Enfim, talvez a gente, já que a gente estava com tempo e as coisas atrasaram, a gente pensou que a gente podia ter uma última olhada antes de pré-registrar os protocolos. Isso está acontecendo agora. A gente deve entrar, para quem teve alguma coisa, assim, a maior parte da coisa é só assim, correção de typos aí e tal. Tem coisas muito pequenas que eventualmente são informações faltantes que ninguém se deu conta. A gente deve enviar essas questões em breve, mas vai ser um processo curto aí e tal. Não imagino que muita gente vai ter muito mais do que meia dúzia de questões em cima do protocolo, geralmente vão ser uma ou duas aí e tal. Tem uma questão que talvez seja um pouquinho mais importante, que em alguns protocolos a gente sentiu falta de um grupo controle absoluto, quando eram intervenções que revertiam alguma coisa. Então, você tem alguma coisa que é tóxica, e aí você tem uma coisa que reverte isso, a comparação entre o grupo que está submetido a esse modelo de toxicidade, seja o que for, e alguma coisa que tenta reverter, a gente sentiu falta, às vezes, de um grupo controle, mas, enfim, a gente está discutindo como é que a gente vai incorporar isso. Mas é uma possibilidade de que, eventualmente, alguns experimentos, não são muitos, tem um grupo acrescido aí. Então. E tudo isso aí, obviamente, é preparação para registrar oficialmente os protocolos. Aí, não vai ficar público por enquanto, né, por questões de cegamento e tal, mas vai ficar timestamp, vai ficar, enfim, registrado oficialmente com uma data. Algumas pessoas ainda devem protocolos para a gente, não são muitas mais, quer dizer, mas algumas pessoas ficaram para trás, a gente entende que tem situações excepcionais que fizeram, enfim, teve experimentos redistribuídos que também atrasaram o fluxo porque chegaram mais tarde das pessoas, mas assim, se você ainda deve protocolos, a gente está esperando eles. Seria bom ter todos eles antes de todo mundo começar,
Não sei se vai ser possível, mas em termos de ter todo o projeto registrado antes de começar, acho que seria uma coisa que acresceria transparência para a gente. Então, é uma coisa que a gente gostaria. E muitos dos protocolos, a maior parte dos protocolos com animais ainda estão no processo de submissão a seus, pelo menos ao que consta para a gente. A gente sabe de alguns poucos que foram aprovados. Se tem mais, também, assim, por favor, nos avisem. Tá? É importante para a gente ter uma ideia do que já passou pela seu, do que está aí. De novo, a gente está à disposição para ajudar com o processo. A gente já, enfim, ajudou respostas de várias pessoas aí. Tal. Se você tem alguma dúvida em relação a seu, se tem algum problema, se tem alguma informação, você precisa da gente, por favor, entre em contato. E a gente está desenvolvendo devagar aí, tal, o plano de análise da iniciativa, estamos vendo quais são as melhores métricas de reprodutibilidade que a gente tem para usar, estamos trabalhando um pouquinho com simulações para isso. E, claro, a gente gostaria de ter isso definido antes do experimento, ou pelo menos antes da gente ver os dados. Então, assim, a gente gostaria de ter isso pronto aí ao longo do próximo mês ou dois, à medida que as pessoas começam, de fato, a trabalhar. Mas isso é uma questão mais nossa e tal, que a gente pode discutir mais adiante, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, a gente pode, mas enfim, também não queria entrar muito, porque é um monte de números aqui e talvez seja um pouquinho denso para tratar com detalhes. O que a gente queria tratar com detalhes, sim, é o que vocês vão ter que fazer, na verdade, né? Então, assim, para quem está por começar, a gente tem que discutir a condução e registro dos experimentos e tal. A gente está terminando um manual aqui para enfim, elucidar essas várias questões e elucidar especialmente como é que você registra dados e como é que você nos manda os dados. Isso vai variar de experimento a experimento. A gente tem formulários para cada experimento. Está dando um bom trabalho fazer isso. E eu queria passar a palavra para o Kleber, na verdade, acho que para falar um pouquinho mais sobre isso em particular. E aí depois a gente abre um pouquinho para as pessoas, enfim, tirarem dúvidas e dizerem como é que estão vendo isso aí, então, como é que está o processo. Vocês podem mandando perguntas também ao longo da fala pelo chat aqui também, eu estou aberto. Eu tenho que autorizar você? Não, já tá. Não, já foi. Tá dando para ver? Tá, bom, então, como o Olavo falou, gente, bom, primeiro bom dia. Como o Olavo falou, vou só recapitular aqui o que a gente fez nesses últimos tempos e o que a gente pretende fazer em breve sobre o registro dos experimentos e a coleta de dados. Então, a nossa motivação, acho que a gente falou um pouco disso na última reunião, mas só para relembrar, a nossa motivação tem dois lados, né? Uma coisa é dados abertos, assim, ser transparente e se manter alinhado com o nosso ethos de Open Science. E a outra, que talvez seja mais pragmática e mais importante aqui na iniciativa, sendo um esforço grande, com um monte de gente envolvida e todo mundo meio que corresponsável pelos resultados do esforço geral, a gente gostaria que esses experimentos todos fossem auditáveis, né? E que você pudesse pegar um resultado no final e você conseguisse rastrear de volta, foi feito com esse equipamento nesse dia, com esse reagente aqui, foi feito por essa pessoa e tal. De modo que, sei lá, qualquer trabalho forense que a gente tenha que fazer fique facilitado, assim, se a gente tiver que depois, sei lá, ficar pensando sobre, por que será que esse daqui reproduziu, por que esse aqui não reproduziu, por que isso aqui variou tanto, que a gente possa ter essa informação de um jeito fácil. E claro que a ideia não é a gente auditar ninguém, então a gente está falando aqui de ser auditável, né, da possibilidade só, mas não da intenção de ir atrás de cada experimento para saber. Então, esse tipo de registro e de essa habilidade de rastreio, em geral, nos laboratórios é feito através do caderno de laboratório, né? Você, enfim, acaba anotando ali a sua prática do dia a dia e o que foi feito, como cada experimento exatamente foi conduzido no caderno, né? Físico, e, enfim, a gente não quer impedir que vocês façam isso. O que a gente quer realmente é que vocês preencham a outra tabela, que é o nosso caderno digital, que a gente está fazendo para cada experimento. Então, para cada experimento baseado no protocolo que foi desenvolvido em conjunto, né, que está quase pronto agora, a gente tem essas planilhas de registro aqui super detalhadas e com vários, enfim, colunas diferentes e planilhas diferentes para cada aspecto. Aqui eu peguei de exemplo só o tipo de informação que iria para um EPM, assim, né, sobre o dia de testagem, quer dizer, qual é o teste? Claro que o teste aqui vai ser quase sempre EPM, tem um outro protocolo que tem outro teste. E, enfim, qual foi o dia da testagem, qual era a temperatura, qual era a iluminação, e se teve alguma adaptação que você fez em relação ao protocolo, quem fez. E aqui você tem um exemplo embaixo de célula, né? Quer dizer, qual foi o dia da subcultura, qual foi a célula, a linhagem, qual era o meio, quais as condições e tal. E aqui não é simplesmente um copiar e colar do protocolo, aqui é registrar o que realmente aconteceu. Então, se, sei lá, por acaso no dia você não tinha a garrafa de 75 centímetros quadrados, que foi a que está no protocolo, e você teve que adaptar, então isso é para estar registrado aqui. Como você faria num caderno de protocolo, de nesse dia aconteceu tal coisa. Então, quer dizer, aqui eu registro
do que realmente acontece em oposição ao protocolo, que é o plano do que a gente gostaria que acontecesse. E no meio dessas planilhas, tem essas planilhas de coleta de dados, que são mais fundamentais, porque elas não são simplesmente de registro, elas são as planilhas que a gente vai realmente usar para fazer as análises finais. Então, né, quer dizer, para o EPM, você vai estar lá medindo o tempo nos braços abertos ou o tempo total nos braços, você vai identificar aqui qual é o arquivo onde está a gravação, qual era o grupo, e sei lá, se for alguma coisa de célula, né, um MTT ou PCR, você vai ter lá por poço qual foi a passagem da linhagem celular, qual foi o grupo, qual foi a densidade ótica ou a expressão de alguma coisa. Quer dizer, essas planilhas aqui são as que vocês eventualmente vão mandar para a gente ter os dados brutos e a partir delas fazer a análise final que vai dizer, né, o nosso objetivo final de qual é a reprodutibilidade, a nossa estimativa de reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira. E aí, para isso tudo, né, enfim, contendo tanto esse conteúdo que eu estou falando aqui bem rápido, enfim, qual a motivação e exatamente como a gente vai fazer isso e qual é a lógica, e também detalhes sobre cada planilha. A gente, para cumprir essa função, a gente escreveu esse manual. Então, o manual também está quase pronto, a gente deve mandar ele junto com as planilhas, eu acho. Né? A gente deve mandar umas planilhas genéricas para vocês darem algum feedback, e junto com elas o manual, que explica exatamente, enfim, a nossa motivação aqui. E se você olhar, isso aqui é o índice do manual, né? Se vocês olharem, ele está dizendo lá planilha por planilha e tabela por tabela, exatamente como é, qual é a informação que tem que ser colocada ali. E aí, aqui só de exemplo, isso aqui é a planilha de soluções, que é uma planilha que existe em quase todo experimento, assim, que é onde você registra que soluções foram feitas a partir dos reagentes estoque. Então, quer dizer, vai ter lá a data de preparo, a substância, enfim, a quantidade que foi pesado, o volume preparado, a concentração. E o manual contém essencialmente isso, né? Tipo, data e, enfim, qual é a data de preparo. Qual é a substância ou droga reagente. Aqui está explicando o que é para estar nessa coluna. Então, quer dizer, o manual é mais para uso interno, mas a planilha ela já serve para a gente depois divulgar como dados abertos. Assim, a gente pode divulgar exatamente a planilha que vocês usarem para preencher. Então, a última coisa que eu queria falar aqui é que o manual serve mais enfim, de referência, né? Não é uma coisa que a gente espera que vocês leiam do início ao fim, é um manual grande e tal, e ele tem para todas as técnicas, então tem um monte de coisa que não vai se aplicar ao seu experimento em particular, mas que ele sirva de referência, assim, né? De quando uma coluna não tiver óbvia lá, qual é o volume preparado, e aí você quer saber se é o volume total ou se é o volume que você fez para aquele experimento, e aí talvez você queira olhar lá e tirar a dúvida de exatamente o que a gente quis dizer com aquela coluna. E existe isso para todas as planilhas, então ele serve de grande, enfim, referência que você vai ler pontualmente, assim, não é uma coisa que a gente espera que você leia do início ao fim. Enfim, com isso a gente espera que os experimentos fiquem bem registrados e que depois a gente consiga tanto rastrear a origem dos resultados, quanto de forma fácil pegar e fazer a análise geral com todos os experimentos, porque vão estar naquele formato padronizado que a gente está definindo nas planilhas. Acho que é isso. Certo. Comentários, dúvidas? Acho que a gente podia abrir para pergunta, enfim, para uma primeira série de dúvidas agora, se alguém for com alguma dúvida disso, ou enfim. Eu tenho, na verdade, a minha pergunta é quando é que está pronto o manual? Quando é que a gente está mandando para ele semana que vem? Não sei. Clarice? O tempo dirá, não sei. Eu espero que semana que vem, sim, no começo da semana. Não sei. Então, assim, a gente está tentando prometer aqui para vocês que a gente deve estar mandando isso aí no início da semana. E, enfim, e claro, a gente vai ter, vocês têm tempo para olhar, especialmente as planilhas, né? Então a ideia é compartilhar as planilhas pelo Drive, como a gente fez para as outras, né? Então, assim, a gente fez para os protocolos, colocando no Google Drive, vocês ou atualizam lá, ou baixam e sobem de volta, enfim, com vocês. Mas, obviamente, a gente gostaria que vocês olhassem quando receberem isso aí e tal. E a gente vai tentar, talvez, não sei se vai conseguir mandar todos ao mesmo tempo, mas pelo menos para quem está começando aí e tal, a gente pretende, enfim, talvez botar na frente. Mas espero que vocês tenham uma olhada e tal, e deem feedback sobre o que vocês receberem também e tal. Tipo assim, poxa, olha só, falta um campo isso aqui. A gente está super aberto a ouvir. O Michel estava com a mão levantada. Mas já foi respondida a pergunta enquanto o Olavo falava. Obrigado. Fui eu mesmo que... E remessa do material céu, depende de você, assim... acho que a gente vai falar disso aqui no próximo bloco, que é a Bruna falando aqui e tal. Mas a gente está entregando material já. Se você tem material de insumos para receber e você tem o seu protocolo pronto, óbvio,
a gente já está entregando. A questão das células é um pouquinho mais complicada, a Bruna vai explicar um pouquinho melhor, porque geralmente a gente tem experimentos feitos em três lugares, então a gente tem que triangular enfim, a gente tem que entregar para 3 pontos ao mesmo tempo. E eventualmente se tem algum laboratório que está fechado e não pode receber, isso às vezes tranca. Então assim, a gente está tentando começar com os trios em que todo mundo pode receber, mas eles são muito poucos nesse momento ainda, assim. Mas assim, se você tem o seu protocolo pronto, assim, a gente gostaria de saber quem está pronto para começar, assim. E qual é o cronograma, assim, e tal. A gente está, em princípio, em mandando essas planilhas aí e tal, que de fato é onde você registra os dados. Enfim, e a gente está pronto para entregar material e as pessoas estão prontas para comer, enfim. O cronograma depende mais de vocês do que da gente. Quer dizer, depende do tempo de entrega, etc. E tal, mas tem muita coisa que já está comprada e a gente tem muita coisa já sendo entregue devagarinho aí. Mais perguntas, gente? E de novo, sobre o retiro. Fala. Desculpa, bom dia a todos e todas. Eu tenho uma pergunta, mas é para iniciativa em relação a um dos protocolos meus, que eu já fiz a minha revisão, já faz um bom tempo, e eu não obtive retorno da revisão por pares. Eu queria saber, eu posso mandar por e-mail depois exatamente, mas tem alguns protocolos que estão dependendo da contra-revisão, que aí está na mão de vocês aí, que centralizam essa parte. De qualquer forma, eu não posso começar o experimento, mas é um tempo que eu poderia estar investindo na elaboração do protocolo e na submissão dele no sistema de projetos do Hospital de Clínicas. Então, é um tempo que eu sinto que eu estou perdendo, que a gente está perdendo. Tá dependendo da gente, é isso? Sim, é aquele redistribuído. Isso, ele devolveu a primeira versão, aí eu tenho que popular tudo e tal. Então tá com o Bruno aí, então. Isso, Você foi mal. A maior parte dos protocolos são dívidas de vocês, mas alguns que são mais recentes, aí a gente está prevendo aí e tal. Eu acho que você pegou um que, enfim, esse foi o que a gente redistribuiu, né? Sim. Mas, acho que vamos... Tá aí, Fica o puxão de orelha aí e tal. Tá com a Bruna. Tá, não, tá bem. Então tá em processo, tá? Não tá parado. Não tá em processo. A gente parou um pouquinho. As últimas 2 semanas a gente meio que parou para revisar os outros que estavam prontos para começar e tal. E aí a gente tem perdido um pouquinho de tempo, mas, enfim, nem tão parte de todos, mas tá em processo. Vamos botar na frente da sigla que você foi o cara que reclamou. Tá. Mas, gente, quem estaria pronto para começar nesse momento, assim, e tal? A gente tem alguém nessa situação aqui? Assim, muita gente diz que, eu tenho sei lá, minha previsão é setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente teve algumas respostas aqui, tá? Mas ainda era uma previsão. Não sei se alguém tava, tipo assim, tô com tudo pronto, só tá faltando vocês darem um ok. Se ninguém se manifestar, eu vou achar que não é ninguém. Com certeza a maioria das pessoas não, assim, tá? Acho que a maioria das pessoas não tem sequer, enfim, tem muita gente sem previsão e muita gente que tá pensando assim, deve ser para 2021 e tal, mas, de novo, pode falar, Roberto. Assim, eu acredito que eu esteja pronto, por exemplo, para começar um dos experimentos, tá? Só que o que acontece? Eu já tenho ele aprovado no CEUA, só que o nosso biotério lá, o CCA, que disponibiliza os animais, ele está operando com uma rotina muito baixa, dando preferência para dissertações e teses que estão em fase final. Então, tá difícil de eu conseguir esses animais, né, para poder começar os experimentos. Então, eu estou com tudo pronto, no entanto, eu tenho esse problema que impede o início imediato, né? Mas assim, isso nos parece uma situação bem comum, assim, acho que muita gente relatou isso aí, quer dizer, sei lá, ou o biotério está com baixo fluxo, ou também, cara, assim, tem muita gente com trabalho represado aí e tal, e sabe, tem 3 teses que tem que acabar e não sei o que e tal, e tudo bem, assim, então, assim, da nossa parte, tudo bem, a gente não quer apressar ninguém, a gente só também não quer, a gente só não quer atrasar, né? Mas, assim, sabe, a gente super entende que deve ter projetos prioritários, acho que muita gente vai ter um trabalho grande para voltar à vida normal aí e tal, e colocar coisas na fila. A gente está contando com atraso, assim, e tal. A gente já desencanou a gente vai terminar no meio do ano que vem, assim, quer dizer, claro, assim, isso gera algumas preocupações, vou falar um pouquinho no fim, quanto mais o projeto fica cumprido, mais ele fica caro, mas
sabe assim, a gente não pode forçar as pessoas a burlarem as normas de segurança e se arriscarem à toa, e a gente não pode, sei lá, resolver o problema de infraestrutura de todo mundo. A gente está, na verdade, querendo ouvir. Assim, é bom ter esse tipo de relato, assim, então, porque acho que fica... De novo, uma coisa que para quem tem biotérios é um pouquinho, enfim, é um pouquinho mais complicado, assim, mas para quem tem uma restrição muito grande de biotério apenas, assim, e tal, dá para pensar em buscar os fornecedores. Não sei se é o ideal, porque assim, vai crescer custo, você vai trabalhar com os animais, você não tá... Mas assim, sabe, se o tempo for passando e, poxa, isso é o que me tranca, a gente está aberto, pô, sabe, encomendar 15 animais de outro lugar ali e tal, claro, enfim, a gente tem que olhar o custo e etc, então assim, tudo que... Mas assim, se mudanças de infraestrutura desse tipo aí, tal, de protocolo forem necessárias, assim, poxa, de repente seria bom pra gente mudar de fornecedor, será que a gente pode pedir ratos aqui e gastar R$300? Talvez, sabe, de novo, assim, tem que passar pela gente porque tem a questão do custo, mas a princípio a gente está aberto a ouvir propostas. De novo, também assim, tem muita gente que não tá trabalhando ainda, assim, vai trabalhar no ano que vem, então assim, sabe, se for para esperar 1, 2 meses, o projeto como um todo não perde nada se você atrasar 1, 2 meses. Então assim, fica a seu critério conforme vocês... Bom, aqui no chat o pessoal começou a... Oi, gente, bom dia. Demetrios falando. Nós temos experimentos in vitro e não iremos usar animais, né? Então, o laboratório nosso está começando agora, né? Ali fazendo as limpezas de vidro e tudo mais, então a gente já pode já começar a crescer as células, né? A manutenção das células e tudo mais. E aí essa seria também a nossa preocupação acerca da remessa do material e das células, né? Bom, material mais fácil, né? Você já tem uma previsão e já está começando a distribuir, né? Aí, então, vocês estão notificando, quando despacham, notificam para o laboratório, né? Para a gente ir acompanhando aqui, porque nesse momento de retorno parcial, né? Das instituições, bom, aqui na UFPB, o serviço de expedição também está retornando de uma forma também parcial, né? Então, para a gente não ter perda de material ou confusão que foi para um local e outro, etc. Às vezes vai para outro estado, enfim. Então, bom, isso aí também vocês já estão fazendo, né? Já estão notificando os laboratórios. E a questão da célula eu sei que é mais complexa, né? Mas também já tem uma previsão para algumas linhagens, já fechou um grupo de linhagens, vocês sabem dizer. E aí, bom, mas vamos imaginar que o material chegue a semana que vem. É claro que isso não vai acontecer, né? Mas assim, uma hipótese. Chegando a semana que vem, então tem todo um processo nosso, né, de confluência das células e tudo mais. Então, a gente imagina que a gente está começando a fazer um experimento 15, 20 dias após, né, começar o cultivo celular, e aí vem os experimentos, seguindo os protocolos, a padronização, e eu penso que mais uns 20 dias para que a gente tenha os resultados e encaminhar aí para a iniciativa. Então, estou pensando assim, num tempo assim mais prolongado, em torno de 2 meses. Bom, minha ideia é assim inicial, né? Não sei se estou realmente sendo realista, enfim. Eu imagino que assim, os experimentos são muito variáveis em termos de duração, né? Então, assim, você pode ser 2 meses, tem gente que tem experimentos de animais que às vezes, pô, tem 2, 3 meses de tratamento, né? Então, assim, tem de tudo, mas eu acho que acho até que seu prazo é bem mais curto do que a média das pessoas. Sobre a coisa, bom, então vocês estão mais ou menos pronto profissional, o Lab 72 também, então, assim, tem pessoas que estão dizendo que podem, enfim, a gente fica super, sabe, a gente está muito, muito ansioso, pô, vamos começar o primeiro experimento, vai ser uma super vitória pra gente. Pois é, isso é importante, né? Perder, sabe, é uma virgindade incômoda, assim, então. Mas bom, então, assim, em relação à entrega de materiais, eu acho que eu vou passar para a Bruna, porque acho que vai falar um pouquinho mais detalhadamente e tal, sobre como é que está o processo de entregas e compras e a questão das células, especialmente e tal. Mas, de novo, assim, ressalto o que eu disse, que alguém tem um prazo máximo para
a gente não, já desencanou de prazos máximos, assim. Então, agora, assim, a gente gostaria de ter um projeto terminado no final do ano que vem, mas, assim, a gente gente sabe que tem muitas intempéries, assim, a gente não está colocando prazo para ninguém nesse momento. A nossa, enfim, acho que a nossa prioridade agora é manter os laboratórios no projeto, assim, e tal. E isso envolve flexibilidade de esperar o que for necessário, assim. Bruna, você quer assumir? Estão vendo? Sim, Bruno. Então, bom dia a todos e todas. Acredito que alguns já estão familiarizados comigo, porque mando 1000 e-mails por semana sobre reagentes, cotações, confirmação de compra, etc. Então, queria mostrar para vocês um pouco do processo de compras e no final dos créditos, né, que a gente está fazendo nesse momento. Com base nos protocolos, né, nas versões de protocolos, os itens foram sendo selecionados, né, para poder fazer os experimentos e vocês, colaboradores, foram selecionando o que era compra e o que era reembolso. Então, com base nisso, a gente passou março, abril, maio, fazendo cotações com as grandes empresas, algumas menores também que não estão listadas aqui. E, durante a pandemia, a gente tem monitorado vocês de uma forma bem consistente, né? Assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E em julho, por exemplo, isso aqui com relação aos laboratórios que vão fazer RT e PCR. E aqui em julho, metade, por exemplo, não estava funcionando, mas poderia receber reagentes. Então, eu entrei em contato com cada um para ver a possibilidade de receber reagente, se já queria receber o reagente, mesmo que não fosse começar por agora os experimentos. E agora em setembro, né, na última semana, eu fiz um formulário especificamente para esses laboratórios que também vão realizar esse tipo de experimento. E aumentou um pouquinho, né? Tá tudo bem que não são todos os laboratórios que responderam, são somente 14, mas sim, 80% está funcionando, mas com restrições, e mais da metade a gente já recebeu pedido nosso, ou a gente já fez o pedido e está para ser entregue. Então, grande parte desse que está para ser entregue, eu acho que tem a ver com as nossas compras da Thermo Fisher, que foi um processo bastante burocrático e, assim, desde maio a gente está nesse processo, porque foi uma compra grande, e a Thermo Fisher ela faz uma compra, uma venda triangulada, né, que dá um pouco um trabalho burocrático aqui para a gente, mas seguindo as etapas aqui, então mais ou menos em maio e junho a gente fez as cotações e os pedidos, né, então entrei em contato com cada um, confirmamos os itens, pedi confirmação dos pedidos, e aí fiz, e no final de junho pedi prorrogação para entrega, né, com 60 dias após, por causa da restrição dos laboratórios. E, bom, como a Thermo Fisher, ela não vende diretamente para todos os estados, né, como a gente tem laboratórios distribuídos pelo Brasil, a gente precisa que a sede, né, que é a parte que cuida do nosso financeiro, ela pudesse emitir notas fiscais. Então, a Thermo Fisher faz uma nota de venda à ordem para a sede e a sede faz uma nota de remessa de volta para a Thermo Fisher. Nesse processo, a gente teve que pedir o CPF e o RG da maioria de vocês, então muita gente aqui ficou com dúvida e mandou e-mail perguntando, mas não é o CPF ou o RG das pessoas que vão receber lá na hora a entrega? E eu disse, não, são das pessoas que estão cadastradas, né, o destinatário, na verdade. Isso aqui é só uma coisa simbólica, né? A gente precisava disso só para fazer a nota de remessa da Thermo, que de fato vai fazer a nota fiscal final para vocês, que é o que está acontecendo agora. E a partir disso, pode haver a liberação de entrega dos pedidos. Então, a entrega da Thermo é feita por transportadora, ela está ocorrendo, ela vai começar a maioria agora em setembro, outubro. Alguns laboratórios que são do Rio de Janeiro já começaram a receber,
e a maioria vai começar agora. Um ou outro está em processo de importação, então vai demorar um pouquinho, mas a gente está entrando em contato com cada um de vocês para perguntar quando é o melhor dia para entrega, semana que vem. Então, a Termo me manda um e-mail quando não tem a informação de vocês e a gente confirma se já pode entregar. Então, e é importante que vocês nos avisem que receberam para a gente poder fazer o pagamento, fazer a solicitação do pagamento. Então, com relação às compras da Sigma, essa é um pouco menos burocrática. Então, a gente também já começou, em junho e julho já tínhamos cotações, alguns pedidos já foram feitos, mais ou menos uns 15 laboratórios, acho que tem um de EPM também, mas a maior parte é do PCR. E a Sigma entrega diretamente para todos os estados, então não tem problema, eles redirecionam, a gente está comprando com os representantes do Rio de Janeiro, mas eles redirecionam para os representantes dos outros estados, a gente não precisa do processo burocrático de nota de venda à ordem, nota de remessa, nada disso. Entretanto, alguns pedidos que fizemos, a gente descobriu no meio do caminho que a partir de 2019 tem um novo decreto que a gente só pode comprar alguns produtos que poderiam ser comprados antes até 2 litros ou 2 quilos, e agora ninguém pode mais, todo mundo tem que ter uma licença da Polícia Federal. Então, isso aqui nos travou por umas 2, 3 semanas, a gente teve que descobrir como faríamos isso e começar o processo da licença com a polícia. Então, a gente tinha cafeína, cloroforme e ácido clorídrico, né, que são os 3 itens que estão distribuídos aí pelos experimentos que são controlados. Então, nós começamos a licença, né? E aí, nesse processo, a gente teve que pedir também o CPF dos colaboradores que vão utilizar a cafeína, porque eles pedem justificativa. Então, alguns colaboradores que vão fazer o experimento com a cafeína foram cadastrados na nossa licença e agora, no dia 7, a gente teve a licença aprovada. No entanto, a capsaicina, eu já até comprei para algum laboratório ou 2, mas assim, ainda está preso, porque ela é também controlada pelo Exército, e esse também é um outro processo que a gente ainda está vendo como vai fazer, a gente está no início, então a gente não sabe dizer quanto tempo vai demorar, então enquanto a gente não tem isso aqui liberado, a gente não vai conseguir liberar a entrega da capsaicina. E com relação à entrega de linhagens, esse aqui também é muito questionado por vocês. As nossas células, elas estão sob guarda do Banco de Células do Rio de Janeiro. Algumas células foram importadas, estão a caminho, ou ainda foram compradas, mas ainda estão na instituição, porque a gente teve esse problema de voos, né? Então, elas ainda estão lá aguardando para ser trazidas para cá. Então, as células estão congeladas lá no banco de células, e uma vez que a gente começa o processo de entrega da célula, então eles vão fazer o descongelamento único e o preparo dessa cultura, fazendo também o teste de micoplasma. Então, as células já vão testadas para vocês. Sobre esse descongelamento único, ele já está pago, então a maioria das células já estão pagas, e esse é um grande processo, porque como os laboratórios estão funcionando de forma diferenciada, a gente tem um grande problema aqui, porque se um não pode receber e os outros podem, a gente fica um pouco travado aqui, porque a gente tem um descongelamento único. Então, se a gente entregar para esses 2, a gente teria que fazer um novo descongelamento, pagar novamente para esse terceiro. Então, o que acontece aqui no processo normal da entrega seria que aqui elas são descongeladas aqui, o banco prepara para enviar para vocês. Então, aqui na etapa 3, existe uma solicitação de entrega, né, que o banco vai enviar para mim, ou para o Kleber, no caso, um formulário, e vocês vão ter que preencher com detalhe do laboratório, do responsável que vai receber, e a gente devolve isso para o banco de células, e eles vão enviar para vocês. E as células, elas vão em cultura, e elas vão por correio, SEDEX, que é rápido, e o correio, ele deixa na agência dos correios da instituição ou no setor de protocolo do instituto, ele não deixa diretamente no laboratório. Então, o banco de células vai fornecer o código de rastreio, eles vão passar diretamente para vocês, ou eu, ou o Kleber, no caso, e vocês vão ter que acompanhar esse código de rastreio, e assim que vocês
receberem a notificação de que as células foram entregues ou na agência ou no setor de protocolos, a gente recomenda fortemente que o responsável vá retirar as células lá. Por quê? Eles vão entregar para o laboratório, mas cada setor de protocolos ou agência dos Correios tem uma forma de trabalho. Então, eles podem levar 1 semana, 2 semanas para entregar as células no laboratório. Então, a gente recomenda que vocês retirem imediatamente para que não haja nenhum prejuízo nas células. E acredito que a maioria dos laboratórios já nos retornou, né? Nesse processo aqui no cadastro do banco de células, a gente mandou um termo de transferência para todo mundo, né? Para ter o cadastro dos laboratórios e a célula que cada um vai usar. Boa parte já nos retornou com esse formulário. E por fim, mas não menos importante, na mesma lista de compras que a gente mandou para vocês, né? Dos protocolos que já estão finalizados, tem lá, vocês sinalizaram o que vocês precisariam como reembolso. Então, esses itens que foram selecionados para isso, a gente somou os valores. Então, vocês vão ter um valor total de reembolso. E nós vamos passar esse valor para a Ibent, né? Que quem cuida é a Bruna e a Andrea. Então, nós vamos mandar para ela uma planilha com o valor total de reembolso que vocês têm. E vocês vão ter esse aqui, vocês vão receber em breve esse PDF sobre como fazer o pedido dos seus créditos lá na Ibent. Então, basicamente, vocês vão ter que escrever para elas, né, com esse e-mail aqui, com as especificações dos produtos que vocês querem. Elas vão procurar esses produtos com relação aos fornecedores que elas têm colaboração, e elas vão enviar para vocês a lista do produto encontrado com vários preços, né, para vocês poderem comparar ou escolher. Depois vocês vão conferir e confirmar essa lista para elas. Elas vão fazer a compra, aí vão emitir o boleto, vão fazer a solicitação do pagamento na FSED e depois elas vão providenciar a entrega para vocês e vocês confirmam com elas. É importante salientar aqui que somente os responsáveis cadastrados vão poder fazer essa solicitação. Então, vocês já estão cadastrados na Ibent, todos vocês, todos os endereços, e os responsáveis são os destinatários. Então, algumas pessoas já me procuraram para falar, troca, por favor, o nome do destinatário, porque não sei quem foi que cadastrou, ou em algum processo não foi eu que cadastrei. Então, se alguém está com dúvida no destinatário ou quem está com responsável na Ibent, entre em contato com elas para poder mudar o responsável, porque somente esse aqui vai poder fazer a solicitação lá no sistema com elas para poder pegar os itens dos seus créditos. E eu acho que era isso só. Tem muita informação, mas se vocês tiverem alguma dúvida... Qual o e-mail só coloca o e-mail da Andrea, da Bruna no chat aqui. Elas providenciaram esse aqui, projeto Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, @ibent.com.br. Mas eu posso mandar para vocês também o e-mail delas, né? Bruna... Esse guia vai... a gente vai enviar esse guia para você. Isso. Está pronto, né? A gente podia mandar agora, na verdade, né? Podemos, sim, está pronto. Só não está pronto a lista com os valores, a gente pode fazer também. A gente ia mandar à medida que fosse liberando, para cada laboratório saber quando está disponível mesmo. Claro, você recebe, quer dizer, na verdade, assim, a ideia é que você tem os créditos são enfim, só deixando claro para quem por acaso não se lembra, mas eles são para reembolsar coisas que você use do próprio laboratório. Então, usei placas, usei o kit que eu já tinha, usei etc e tal, eles servem para pagar isso, né? E você tem acesso aos créditos tão logo você estiver pronto para começar o experimento, se você estiver com o protocolo pronto, etc e tal. A princípio, a gente não precisa esperar que você gaste os reagentes para reembolsar depois. Você tem acesso ao seu reembolso antes, contanto que você faça o experimento, né? Mas, então, assim, a gente está liberando para quem tiver, na verdade, pronto para começar, até porque a gente entende que talvez você possa usar para coisas que são do dia a dia do laboratório, seja importante para os experimentos. E, de novo, vai passar por esse processo, você vai pedir produtos via Ibent, mas ele está liberado para quem, de fato, está com o protocolo pronto, enfim, está tudo em cima para iniciar. Tinha umas perguntas aqui no chat, você quer que eu leia? Alguém perguntou sobre a certificação das linhagens, isso vai ser feita pelo Banco de Células do
do Rio aqui, que é quem está entregando, então isso está feito. Alguém perguntou sobre envio de células congeladas ou não. Não, elas vão em cultura. Qual é a vantagem de ser em cultura não versus congelada? Eu não entendo muito do assunto assim. Então, já teve essa conversa em outro envio aqui e tal. Mas eu É não um sei. procedimento do banco de células, né? Não sei porquê. Mas eles poderiam enviar congelada se alguém achasse melhor. Congelado é mais complicado. Bom, pelo menos aqui, para mim, né, na costa leste do Brasil, na Paraíba, é complicado demais. Se vier congelada, a chance de chegar aqui descongelado Pois é. é grande. No meu caso, é inviável congelado. A minha Talvez impressão seja por isso o padrão do Banco de Células do O Rio de padrão Janeiro. deles. A minha impressão é que é mais... a Nívia estaria também. A minha impressão é que é mais complicado também. Mas, Nívia, você quer comentar? Porque a Nívia, enfim, o Banco de Células é um dos nossos laboratórios, né? Então, na verdade... Ela diz que pode enviar congelado se alguém achar melhor, assim, mas eu não sei o que enfim, tem um custo maior. Então, oi. Qual é a vantagem de receber congelado? Oi. Fui eu que fiz a pergunta. A minha pergunta foi mais pela questão do correio, às vezes ter essa demora, tá frequentemente em greve e tal. E as células em cultura podem morrer se demorar muito para chegar. Ela congelada, se for enviada com uma quantidade de gelo seco ideal, ela não corre o risco de descongelar e não corre o risco de morrer. Foi só mesmo por essa questão de segurança de não perder o material caso haja algum atraso. E a gente costuma receber material congelado, como o gelo seco ali a gente colocado a mais. O problema não seria o custo, porque geralmente isso é mais caro. Aí é só mesmo, a pergunta foi só mesmo a questão de segurança de ocorrer algum atraso e essas células morrerem. Pois é, mas aí é mais seguro, porque sei lá, o gelo também pode acabar e tal, etc. Que eu não sei até que ponto. Mas uma caixa bem embalada com uma quantidade certa de gelo seco dificilmente vai acabar, só se colocar pouco gelo seco, mas colocar a quantidade que geralmente quem faz esse tipo de transporte já sabe quantos quilos, enfim. Nunca recebi um material que fosse congelado que chegasse sem gelo seco, entendeu? Mas assim, no meu caso é o contrário. Eu nunca recebi material congelado no gelo seco e o gelo seco veio junto com o material, ou seja, então é porque é impressionante, não tem jeito. Então, no meu caso, tá certo? Bom, se alguém preferir fortemente, Nívia, quanto que é o aumento de custo aí e tal? Deve ver se pode pagar também, né? Por transporte a gente consegue. Você tem uma ideia de quanto fica, de quão mais caro fica? Mas a gente pode discutir depois aí e tal. Mas, sabe, se alguém achar que é muito importante receber congelado, a gente poderia, eventualmente, ver se o custo é factível, assim, então. A outra coisa, assim, sabe, acho que a gente tem que investir em, acho que a Bruna já comentou isso aí e tal, mas, assim, tentar fazer isso aí no momento que seja, que tenha gente no laboratório, que o correio esteja funcionando bem, que, sabe, assim, tentar... Isso, eu acho que isso é o mais crítico. Eu não tenho preferência por congelado ou em cultura, a minha questão é só realmente a questão do atraso mesmo. Tentar fugir de feriado, de circunstâncias em que, sabe, de greve de correios, espera um pouco, assim, já que ninguém está com muita pressa mesmo, tentar fazer isso no momento que seja mais seguro, né? Que a gente sabe que tem alguém para receber, etc. E a outra coisa, acho que a Bruna já colocou, mas assim, acho que é importante ressaltar, assim, de novo, a célula, se você não puder receber, você está prendendo 2 outros laboratórios em potencial, né? Então, assim, é um ponto, e claro, assim, a gente não pode forçar, assim, quem não pode, assim, tal. Mas, assim, se eventualmente tem como, eu não posso, mas sabe, o meu colega de laboratório pode talvez receber, ou, sabe, tem uma pessoa que está no laboratório que não sou eu, mas que poderia receber, assim, esse é um ponto em que talvez, assim, de novo, a gente não está querendo apressar ninguém, mas esse é um ponto que você prende, é o único ponto que você prende os outros também, né? Então, assim, sabe, se, eu não posso, mas tem como dar um jeito, talvez a gente esteja enchendo o saco de vocês, tipo assim, será que a gente já fez isso aqui no FRJ, né? Tipo assim, a gente, você sabe, tem um laboratório vizinho, pode receber, talvez seja uma maneira de não trancar demais o projeto. Então, assim, esse é um ponto particular em que a gente faz um apelo que quem possa dar um jeito de receber de alguma forma, a gente aprecia, porque eventualmente você está liberando trabalho de outras pessoas. Aí. Alguém falou da licença do Exército aqui. O Adriano coloca que tem que esperar o correio. Eu também acho que assim, o correio tem que estar mais ou menos normal, né? Então, assim, enquanto o correio tiver... O correio está em greve nesse momento, né? Tá. Inclusive, a gente tinha um grupo de células para entregar e a gente suspendeu porque ele está em greve. Eu acho que faz sentido, assim, né? Acho que não faz sentido com o correio em questão. Acho que, então, assim, isso mais uma intempérie, mas acho que não faz sentido você ir entregando célula a Miguel sem
estar seguro, assim. Então, concordo com o Adriano aqui, acho que a gente tem que esperar o correio normalizar. Alguém falou, Renata, você falou da licença do Exército, você quer comentar como é que isso funciona? Oi, Olavo, tudo bom para todo mundo? Bom dia. Minha câmera fica ruim, senão fica ou é câmera ou é som, por causa da minha conexão, desculpa. Eu sou responsável aqui pelo Instituto de Física de São Carlos pelas 2 licenças, né, da Polícia e do Exército. Então, a do Exército, para tirar, ela é um pouquinho mais, assim, detalhada, não é nem complicada. Eles não têm um sistema online, é tudo muito presencial. Como a gente está aqui em São Carlos, o lugar mais próximo foi Araraquara. Então, eu ia até... peraí, deixa eu lembrar se foi Araraquara ou Ribeirão, porque foi Araraquara. A do Exército é Araraquara. Então, eu fui até lá, preenchi tudo e levei para eles. E aí eles têm aquele tempo enorme até avaliar essa licença, ter um tenente que assina e tal. Depois de tirar da licença, o sistema é mais fácil do que o da polícia, que tem que mandar os mapas, o da polícia todo mês, né? Os mapas são mensais, e o do Exército não, é de 3 em 3 meses, e a licença é válida por 2 anos. Mas, então, antes da pandemia, a gente conseguia fazer esse processo todo... tinha que ser presencial. Agora, eu não sei como é que está agora. Quanto tempo levou o processo para você, só para a gente ter... Olha, porque até eles avaliarem, demorou o quê? Você tem que agendar, né, para ir até lá, demorou uns 2 meses. Tá. Bom, então, assim, quem tem um experimento que envolve capsaicina, que eu não me lembro qual é, mas acho que é do EPM. Não, é meu, pessoal. Então, assim, esse Barbas de Moura talvez demore um pouquinho mais. Alguém tem capsaicina ou sabe onde conseguir, em todo caso? Assim, eu acho que seria mais fácil, até se é só um produto, é mais fácil, eu acho que de alguém emprestado, sei lá, do que tirar a licença toda, né? Você tem licença para comprar a capsaicina, Renata? Como? Não entendi. Vocês têm a licença para capsaicina especificamente? Não. A nossa não, porque o Exército também tem isso. A gente manda os produtos que você seleciona. A gente fez uma enquete aqui no Instituto e todo mundo fez a sua lista do que usa. E eles aprovam somente aquilo. Tem coisa até que eles não aprovam e tem coisas que eles diminuem a quantidade ainda do que a gente pede. Então, como aqui ninguém usa capsaicina, então não foi... Na nossa lista não consta. A nossa lista do Exército é até pequena. Tá. E agora coisas até que são consideradas, vamos dizer, explosivo, tipo ácido pícrico. Ácido pícrico é considerado explosivo. Então, agora vai precisar também de um outro trâmite, que eu preciso me informar, para uma nova licença para pedir coisas que são explosivas, assim. A Daniele perguntou qual é a quantidade de capsaicina, Bruno, você lembra de cabeça? Não é muito, deixa eu conferir aqui. Bom, pode ver se teria como é possível a gente fazer a compra para outra licença? Tipo, a FECED ainda fazer o pagamento ou a licença tem que estar no nome da... A licença tem que estar com o nome dele. O produto é entregue sempre no endereço da licença. Sim. Se você comprar para outro, porque você tem que ter todo um processo todo um arquivamento do seu almoxarifado, né? Tudo que tem no seu almoxarifado. Você tem uma licença, você tem uma batida, uma averiguação e não tem as coisas que você comprou assim, você tem que comprovar que estejam lá. Se você comprar e entregar para outra pessoa, é um processo sério. Sim. Tá. A Daniela, se tem alguma coisa no laboratório, a gente pode, acho que, enfim, melhor talvez, isso é muito específico, né? Talvez a gente possa bater esse papo depois por e-mail e tal. Mas, sabe, se a gente tiver alguma outra solução, senão a gente vai fazer licença, assim, vai ser um processo demorado, todo mundo já disse que leva meses. Então, assim, é um experimento que deve atrasar por conta disso. Por isso foi relativamente fácil. Essa aí está se mostrando difícil, mas é um experimento só também. Mas, Daniela, a gente se alguém precisar, eu vou sair vou mutar, mas se alguém precisar de ajuda, de licença, precisar de alguma informação, é só me falar, a Bruna entra em contato e eu respondo, tá? Eu estou aqui para ajudar. Talvez seja bom mesmo, então, isso nos ajuda. Obrigado pelo... Tá ótimo. Tá.
E Daniela, a gente vai entrar em contato para ver qual é a quantidade que a gente precisa, sabe? Daí, se a gente conseguir resolver isso também entre nós, enfim, poderia ser uma boa. Mas igual enfim, tem a questão de não poder entregar, enfim. Então, assim, talvez de qualquer forma a gente esteja submetido a essas licenças aí e tal. Mas, enfim, é um assunto pontual, acho que a gente pode seguir adiante. Mas aí, essa questão da entrega tem até que ver, assim, se tem essa restrição toda, se cada instituição que vai receber teria que, de alguma forma, ter essa licença, né? Não sei. Cada política você incorpora todo mundo, né? Então, assim, a gente fez a licença e colocou, é pro laboratório X, Y, Z, não sei o que e tal, tá todo mundo lá. Mas, eu não sei como é que funciona. Falando porque, assim, para o envio, se a Daniela estiver, acho que não teria problema, né? Assim, o correio não vai saber o que está sendo enviado e tal, assim, mas não sei. Não, você tem que ver, César. Acho que tem algum trâmite da mesma forma, então, mas, enfim, talvez seja menos complexo, porque alguém comprou, alguém tem uma licença também, né? Então, assim, é uma questão de adicionar, enfim. Mas acho que, de novo, podemos ver isso depois aí. Bom, deixa eu voltar com a minha apresentação aqui agora. Há mais alguma dúvida de compras, créditos, etc.? E, de novo, assim, só colocando uma questão que a Bruna colocou atrás, os produtos vão vir com uma nota de entrega, uma nota fiscal de entrega, não quer dizer que vocês tenham que pagar, vai ter uma nota no nome de vocês, pelo que eu entendo, né? Mas, assim, alguém se assustou com isso esses dias, assim, e tal, na verdade, a gente segue pagando tudo, assim, e tal, mas o produto precisa de uma nota para transitar e para chegar em vocês, assim, vai vir uma nota fiscal, mas não é algo que tenha que ser pago. Assim, a gente não quer assustar ninguém. A gente também não quer assustar ninguém. O Kleber falou em processo forense, assim, então a gente não vai botar polícia para nada, assim, tá, gente? Assim, foi uma palavra bem assustadora, mas, enfim, forense é só uma metáfora. Então, dito isso, enfim, acho que faz parte a gente ser auditável, ser responsabilizado, assim, e tal. Mas acho que não nessa esfera de mandar um perito aí para investigar o laboratório de ninguém. Deixa eu voltar com a minha apresentação aqui. Então, compras. Tá, eu queria terminar, quer dizer, antes de entrar numa última fase que é extra projeto aí e tal, que eu acho que é importante discutir aqui, mais a gente pode fazer também. Eu só queria brevemente mencionar assim, coisas que têm nos preocupado aí e tal, com esse processo de, enfim, de tudo demorar mais tempo. E, então, assim, a gente já incorporou que vai demorar e tal, que a gente tem um prazo previsto. Nosso prazo inicial para terminar era no meio de 2021. A gente já desencanou que não vai acontecer, assim, a gente está prevendo aí um atraso de 6 a 12 meses, só por conta, sabe, independente de todo o resto, só por conta dessa questão de funcionamento dos laboratórios. Quer dizer, a gente estava em março, a gente está em setembro, passaram 6 meses, muita gente não abriu, então, assim, pelo menos 6 meses a gente vai atrasar. Então, assim, nossa previsão atual de término é final de 2021, mas a gente sabe que talvez alguma coisa fique para trás, enfim, por isso aí e tal. Tem outras fontes de atraso, a gente já falou um pouquinho, o Roberto falou de diminuições de biotério, vai ter troca de pessoal, vão ter estudantes saindo, talvez tenha que trocar pessoas, vão ter experimentos que outras coisas vão ser priorizadas pelos laboratórios individuais, a gente sabe disso, vai ter gente com tese atrasada, etc. Talvez a gente tenha desistência no processo, já teve dois ou três laboratórios que desistiram anteriormente. Isso envolve todo um remanejamento dos experimentos para outro lugar, então isso atrasa particularmente o projeto. A gente está tentando, de novo, assim, o nosso esforço agora é manter todo mundo até para evitar esse tipo de processo. E tem limitações de distribuição, como a gente falou agora. Pô, sabe, um laboratório que não pode receber células está trancando os outros. Então, tem fora os laboratórios fechados, tem várias outras coisas que podem nos atrasar. Então, assim, a gente está pensando que o nosso prazo otimista para terminar seja mais no final do ano que vem. Então, assim, se você está preocupado e que, pô, vou poder começar os experimentos em dezembro ou janeiro, tem gente pior do que você, assim, não se assuste. O que nos preocupa mais no processo aqui, cara, assim, tempo e dinheiro, né? Então, assim, o orçamento deu uma encurtada com isso, porque isso gera, quer dizer, claro, o processo se prolongar no tempo, gera um aumento de custos, sabe, por questão de custos fixos, basicamente por causa das bolsas de pós-doc. Então, assim, se eu tiver que pagar pessoas da coordenação por mais tempo aqui e tal, a gente está perdendo dinheiro que era de reserva técnica para os experimentos, o dólar aumentou. Então, assim, a gente está lidando com custos que são maiores do que a gente pensava quando a gente fez nossa estimativa inicial. Alguns custos previstos aumentaram, basicamente, especialmente no PCR. A gente esperou lá no início que a gente tivesse mais gente com kits disponíveis, que a gente pudesse só pagar o que fosse usado do que de fato tinha. Então, a gente teve que comprar mais kit, os experimentos foram mais caros. E, enfim, vão ter outros percalços pelos atrasos, questões, sabe, a gente vai ter que mudar o transporte, alguém está com o biotério fechado, a gente vai ter que entregar animais. Então, assim, a gente está prevendo que vão ter pequenos aumentos de custos aí e tal.
E isso, enfim, nos preocupa. A gente começou com uma reserva técnica de 150 mil, 200 mil para coisas que dessem errado assim e tal. Essa reserva técnica hoje tem 100 mil, um pouquinho menos aí e tal, reais, para tudo que der errado no projeto aqui e tal. Então, assim, não é muita coisa e tal. E isso pagando os pós-docs até outubro, que eu estou acordado com eles. Se a gente tiver que pagar até dezembro, é um pouquinho menor ainda. Então, assim, basicamente, no momento, a nossa perspectiva de botar outros métodos e além de 60 experimentos está abandonada. Vão ser esses aqui mesmo aqui e tal. E caso os custos aumentem, caso os dólares subam mais, caso, enfim, muitos experimentos tenham que ser repetidos por alguma razão, não é impossível que a gente tenha que cortar algum experimento no final, assim e tal. Sabe, a gente está mantendo essas reservas justamente por isso. A gente sabe que pode acontecer de a gente perder células no envio e ter que mandar de volta, de um experimento todo dar errado por uma questão metodológica, a gente ter que comprar mais reagente. Então, assim, a gente está contando que uma boa parte disso aqui vai ser usado, né? E se a gente seguir adiante, enfim, pode chegar ao ponto em que acabe o dinheiro aí e tal. E é da vida, assim, e tal. Claro, assim, é da vida, mas a gente gostaria de evitar isso. Então, assim, a gente já meio que teve uma conversa com o Serra Pilheira, tipo assim, pô, o gato subiu no telhado, assim, e tal. Pode ser que, eventualmente, a gente venha pedir mais dinheiro para vocês, mas, obviamente, a gente sabe que não é só a gente que está com esse problema, assim, tá todo mundo sem grana e, enfim, o problema de atraso, etc e tal, vale para qualquer projeto. Então, assim, a gente não deve ser a única pessoa que teve essa conversa com eles. E, então, assim, pode ser que, se na eventualidade do orçamento acabar, eles ajudem, por dizer que não. Uma coisa interessante, se alguém tiver alguma ideia de fontes de financiamento adicionais aí e tal, principalmente bolsas de pós-doc que a gente pudesse, enfim, que a gente possa aplicar ou eventualmente, sei lá, financiamentos adicionais, a gente está super aberto a ouvir, assim, e tal, sabe? A gente gostaria de estar operando com um pouquinho mais de conforto do que a gente está no momento. Mas, se não, também é da vida, assim, quer dizer, se tiver, sabe, por mais que eventualmente alguma coisa fique para trás, a maior parte do projeto vai se concretizar, a gente já fez a boa parte das compras aí e tal. Então, enfim, acho que também não é um cenário de catástrofe, a gente tem uma pequena reserva, a gente acha que dá para terminar, mas é um momento que a gente está considerando o gasto, sabe? Tipo assim, sabe? Se você tiver alguma coisa, alguma intempérie nos seus experimentos que aumente o custo, etc., isso vai estar descrito no manual, mas a gente precisa de você entrar em contato para a gente avaliar o que a gente consegue financiar mais, o que a gente não consegue. E assim, acho que eu queria talvez abrir, deixa eu falar um pouquinho assim e tal, mas eu também queria saber o que tem preocupado vocês aí e tal. Quer dizer, a gente está, boa parte da ideia da reunião aí e tal é ouvir sobre as perspectivas do projeto. A gente ouviu algumas dúvidas assim, mas se alguém tem mais dificuldades para antecipar, eu acho que a gente está aberto a ouvir e, enfim, seja agora, seja por e-mail aí e tal. Se alguém antecipa mais algum outro tipo de dificuldade que a gente não colocou nesses slides anteriores aí e tal, acho que deixo aberto aqui para quem quiser eventualmente mencionar mais alguma coisa aí e tal. Senão a gente tem mais um pedacinho de reunião adiante para discutir outras coisas. Mas assim, alguém antecipa alguma dificuldade que a gente tem que saber e tá ciente que não apareceu por aqui, assim. Inclusive aumento de custos, etc, né? Senão a gente segue adiante aí e tal. Mas não, assim, é importante para a gente saber, assim. Então, assim, se você está com um problema no seu laboratório, entre em contato, assim, não fique assim, poxa, não vamos, sabe, não se sinta envergonhado, tá ruim para todo mundo, assim, e tal. Mas, assim, é importante para saber, se você antecipa que, pô, nos próximos 6 meses não vou conseguir fazer nada porque, sei lá, o que e tal. Entre em contato, a gente está super flexível em relação a prazo, não é flexibilidade infinita. E se você tem perspectiva de aumento de custos, assim, tipo assim, poxa, eu achava que isso aqui ia ter, isso aqui não vou ter que comprar e tal, por favor, entre em contato também, porque isso é uma coisa que nos preocupa nesse momento, sabe? A gente tem que tá realmente medindo cada coisa que eventualmente vai ser incorporada de novo no projeto. Se ninguém tem nada aqui, eu vou passar para a última parte aqui e tal, que é a parte legal, assim, quer dizer, que é a parte que não envolve custo, não envolve sofrimento, não envolve tantas, enfim, depende mais da gente do que dos outros aqui, tá? Que é o fato de que, enfim, a gente continua achando, assim, quer dizer, por mais que, de novo, a gente tenha esse nucleado em torno do projeto de aplicação, que o maior capital da iniciativa não é o projeto em si, assim, e tal, mas pô, a gente tem uma rede grande de gente aí, então a gente tem 63 laboratórios no momento, e acho que dá para fazer muita coisa legal. E a gente tem começado, acho, a mandar um pouquinho mais, inclusive com essa coisa de pandemia e tal, e tentar ver o que mais a gente pode fazer. Eu queria brevemente mencionar coisas que já estão rolando e, enfim, talvez abrir uma discussão do que mais a gente pode fazer
afora experimentos de replicação, no sentido de capitalizar em cima disso aqui. Então eu queria começar passando para a Clarissa aqui, então, que vai falar do Reproducibility, que é uma iniciativa que já acho que tem dado bem certo e tal, e começou por iniciativa dela, e acho que se estendeu para ser uma coisa organizada coletivamente por membros da rede. Então não é a gente que está organizando, acho que isso é muito legal. Então, Clarissa, se você quiser brevemente dar um update de como é que isso aí está. Então, não sei quantos de vocês estavam presentes na última reunião, né, ou ficaram sabendo a partir de e-mails que a gente foi se comunicando, mas que a ideia era abrir uma filial do Reproducibility, um Journal Club internacional, de discutir artigos em reprodutibilidade, boas práticas, e etc. E na última reunião, então, eu apresentei essa ideia, algumas pessoas se dispuseram a ajudar, então hoje a gente tem uma equipe aqui além de Olavo e eu, tem mais 6 pessoas, alunos e professores que estão envolvidos que são colaboradores da iniciativa, né? E estão nos ajudando a organizar isso. E a gente entrou aqui para o grupo internacional dos Journal Clubs. Já foram 4 apresentações, todas as apresentações estão disponíveis com vídeos no YouTube e as apresentações na própria OSF do projeto. Tem sido sempre na primeira quarta-feira de cada mês, então o próximo vai cair no dia 7 de outubro. A gente tem tentado avisar sempre pelo e-mail da iniciativa, né, para todo mundo, mas às vezes eu me esqueço, me desculpem por isso. Mas pelo menos eu com certeza me atraso sempre, então se quiserem receber antes, é mais garantido se inscrever na mailing list do próprio Journal Club. A partir do ano que vem, a gente ainda não tem uma lista de apresentadores e mediadores, então a gente também tá aberto a quem quiser participar, por favor, nos inscrevam. E é isso, assim, acho que eu nem precisava de um slide para isso tudo, né? Mas... E assim, acho que assim, a minha impressão é que tem sido uma experiência bem legal, assim, eu tenho gostado muito das discussões. Tem os Zoom bombs de vez em quando ali, tá? Enfim, a gente teve esse problema por uma ou 2 edições, agora parece que parou. Mas assim, tinha uns Zoom bombs mexicanos, assim, então foi divertido. Acho que a gente adicionava pra emoção. Mas assim, as discussões são muito boas, assim, eu tenho achado que é um momento de discussão mais aberta ali e tal, que não enfim, mais solta, com mais tempo, que não é o que a gente tem aqui, mas que acho que faz muito parte da missão da iniciativa mesmo, assim, sabe? Pegar gente jovem, velha e de vários lugares e trocar uma ideia, né? E, enfim, sou muito grato a Clarissa e ao pessoal que tem organizado aí, Flávia, Laís, Júlia, Carolina, etc. E o resto. Acho que, enfim, é uma coisa que deu certo e com pouco trabalho e deu certo sem precisar da gente, né? Quer dizer, deu certo, a galera se organizou aqui e tal. Se a gente tiver mais coisas que vocês estejam a fim de fazer nesse sentido, assim, acho que é muito legal. A segunda coisa que a gente está organizando é um grupo de revisão sistemática e meta-análise. Isso saiu de uma demanda, uma proposta, de uma ideia que alguém teve na última reunião aqui. A gente poderia estar fazendo isso. Então, acho que a Mari pode dar um update melhor de como é que isso está acontecendo. Mari, não estou ouvindo você, não sei se está mutado, se você não está falando. Mari, você está mutada. Mutada. Ou o seu áudio não está. Posso te desmutar? Desmuta, sim. Eu só não estou achando os participantes aqui. Obrigada, Clarissa. Eu não estava conseguindo. Vocês estão vendo a apresentação? Bom, então, como o Olavo comentou, essa ideia, né, de o que mais a gente podia fazer, principalmente nesse contexto de pandemia, também pelo fato de utilizar todo esse grupo que foi formado, mas principalmente dentro de um contexto de pandemia, que muitas pessoas fora dos laboratórios, né, não podendo fazer o trabalho de bancada. E aí, a sugestão um aprofundamento em meta-análise e revisões sistemáticas surgiu de ideia de alguns dos colaboradores aqui mesmo.
E aí a gente montou esse grupo. Em princípio foram 22 colaboradores da iniciativa que se interessaram em montar esse grupo. E acabou que no caminho a gente também chamou alguns convidados a partir de pessoas que estavam envolvidas, né? Dentre esses convidados, tinha algumas pessoas também interessadas no tema e querendo aprender mais, mas a gente conseguiu a ajuda de 2 pessoas que foram bem importantes para o desenvolvimento do projeto. O Gabriel e a Alana, eles se disponibilizaram a dar algumas aulas teóricas iniciais. Então foram 3 aulas teóricas nesse tema, que estão disponíveis no YouTube da iniciativa. Enfim, estão gravadas lá. Se vocês não tiverem acompanhado e quiserem ver, estão disponíveis. Porque dentro da conversa com os colaboradores, a gente acabou chegando à conclusão que tinha muita gente com vontade de trabalhar nessa área, mas ainda com pouco conhecimento. Algumas pessoas com um pouquinho mais de conhecimento, mas muita gente sem quase nada de conhecimento. Então, essa foi a ideia de começar com essas apresentações teóricas. E aí, a segunda etapa, ela está acontecendo agora. Também de pessoas que estavam envolvidas, surgiram 8 propostas de projetos para serem desenvolvidos por esse grupo. Nesse momento, eu mandei um forms, já tive 14 respostas, né? Mais ou menos das 30 pessoas que, em teoria, estão envolvidas. Nessa quarta-feira, a gente vai ter uma discussão para realmente, a partir dessas 8 propostas e do que a gente teve de feedback no forms, a gente chegar à conclusão de se desenvolver 1 ou 2 projetos, mas a ideia é realmente a gente conseguir desenvolver com esse grupo 1 ou 2 projetos e que também durante esse processo de desenvolvimento do projeto seja também um aprendizado para as pessoas que estão participando. Então, talvez possa ter alguma aula teórica no meio, enfim. No momento, pelas pessoas que já responderam, a gente tem ideia que a maioria das pessoas tem entre 4 a 8 horas semanais para trabalhar e esperam uma duração entre 1 ano e meio e 2 anos para esse projeto. Então, estou colocando isso para vocês, porque se alguém que estiver aqui na reunião e não estiver ainda no grupo, mas tem interesse, pode escrever para a gente pelo e-mail da iniciativa, que eu acho que é um momento que ainda dá para alguém entrar. Na quarta-feira a gente vai ter uma reunião para realmente fechar que projetos vão ser desenvolvidos e qual seria o grupo envolvido em cada projeto. Então, é um momento meio limite de quem ainda tem interesse em participar para poder entrar nessa, enfim, dessa proposta, né, dentro da iniciativa. E acho que era isso. E a gente tem projetos bem diversos, assim, né? Na verdade, assim, os projetos vieram das pessoas, assim, tem desde, assim, vamos tentar fazer uma revisão sistemática da utilização da linhagem celular, sushi, não sei o que e tal, para modelos de Alzheimer, até vamos ver a genealogia dos métodos de plus mês, não sei, enfim, tem scoping reviews, assim, então coisas mais genéricas, tem meta-análises propriamente ditas, tem uma sobre, sei lá, o uso de T4 em pacientes, tem uma sobre hiperalgesia de opioide, sim. Entre no forms, eu não lembro de todos aqui, tá, mas assim, os resumos são bem diversos, então assim, a gente gostaria de novo, a ideia é fazer alguma coisa acontecer mesmo, não, vamos fazer uma revisão sistemática, mas claro, para conseguir pegar alguma coisa que tematicamente interesse as pessoas, o que é importante, a gente está tentando fazer esse processo aí e tal. E, sei lá, acho que tem ideias de projeto que talvez interessem bastante gente, pelo menos alguma delas. E eu acho que, sei lá, de novo, é super aberto, ninguém é forçado a fazer nada, isso foi uma demanda de vocês, na verdade. Mas eu acho que é uma boa forma de, se você tem tempo e tem disponibilidade e você quer, especialmente para quem tá atrelado a uma coisa experimental, assim, e tal, talvez agora esteja com o laboratório parado, não sei o que e tal. Parece um aprendizado importante, assim, e tal. Acho que faz uns anos que eu, pelo menos, tenho, todo aluno que entra, mesmo na época que a gente fazia ciência de laboratório, a gente praticamente não tem mais experimentos acontecendo no laboratório, mas todo mundo sempre tinha um projeto teórico, assim, acho que é uma coisa que adiciona e que quando tudo errado você pode gastar seu tempo em alguma coisa que não para, né? Então, de novo, acho que é a última chance, enfim, a gente está montando as equipes em função dos projetos que foram propostos nesta quarta-feira. Então, assim, se você está afim de entrar, dê uma olhada lá no YouTube, nas apresentações que rolaram até agora, para se inteirar um pouquinho do que a gente tem falado.
e avise, enfim, preenche o fórum. O fórum é para todo mundo, Mari? Não, então, o fórum está só para os envolvidos. Tá, então... Se vocês quiserem, escreve que aí eu mando forms para quem estiver interessado também. Ou de repente eu mando forms para todo mundo dar uma olhada no que quer e tal. De repente encaminha para a iniciativa como um todo. Pode ser. Já que a gente explicou, talvez não custe. Mas assim, se você está interessado, entre em contato aí e tal, que a gente pode também falar individualmente por e-mail com as pessoas. Então, bom, a coleção do Reproducibility, isso aqui foi o segundo projeto. As duas coisas, de novo, apareceram espontaneamente na comunidade e tal. Acho que tem gente dos laboratórios nos ajudando. O Roberto, em particular, tem sido instrumental em organizar essa parada da meta-análise e tal. Então, acho que assim, é legal, a gente está conseguindo fazer a coisa acontecer. A terceira coisa que eu queria mencionar, que não é exatamente parte da iniciativa, mas é uma coisa que a gente toca também, acaba sendo meio que o nosso projeto irmão, mas algumas semanas atrás a gente fez o No Budget Science Hack Week 2020, completamente online e tal. A gente teve, de novo, um workshop de desenvolvimento de projetos sobre metaciência, acho que tem muito a ver com o tema da iniciativa também. A gente fez, enfim, todo online, a gente teve um mês de debates aí e tal para levantar ideias, a gente selecionou participantes, foram 25 pessoas, acho que tem pessoas que fazem parte dos laboratórios aqui e tal, me ocorre o Thiago Martins, mas talvez tenha mais alguém que esteja esquecendo. E, cara, deu muito certo, assim, deu muito certo, os projetos são muito legais, envolveram desde, assim, avaliar conceitos de ciência aberta nos programas de pós-graduação via plataforma Scopira, ver adesão de pesquisadores brasileiros a preprints, construir um catálogo de projetos de divulgação científica no Brasil, analisar redes semânticas e conteúdo em artigos de Covid e analisar, enfim, dados, sei lá, dados pseudo-abertos, ou sei lá, dados abertos não tão abertos em artigos do Ciel ali e tal, então, e links quebrados. Então, assim, foram coisas bem diversas. De novo, assim, foram projetos que os plenários partiram das pessoas, na sua maior parte, e a gente se colocou na posição de tentar mediar, assim, e acho que funcionou, assim, o evento foi muito bem avaliado, assim, apesar de ser todo online, acho que a gente conseguiu criar um senso de comunidade. E acho que tem alguns projetos que estão indo para frente e tal, pelo menos coisas das pós-graduações, eu tô achando que vai firme e tal. O pessoal tem se falado, a gente tem um canal no Slack, onde o pessoal segue trocando ideias sobre os projetos aí e tal. Para quem quiser mais, quiser saber mais o que rolou, a gente tem uma página do USF aqui com as apresentações de projetos, a gente tem um canal do YouTube também, procure o YouTube no Budget Science e tal, é fácil achar, não precisa botar esse link estranho todo. No Facebook tem as apresentações por streaming também, e esse canal do Slack tem servido ali tal de fórum de discussão geral. Então, e de novo, assim, acho que a gente, modéstia à parte, a gente está ficando bom nisso, né? Sabe, está ficando bom nisso, no sentido não de fazer nada, mas simplesmente de catalisar coisas. Pô, tem alguém com uma ideia aqui, vamos tentar fazer um processo organizado para tentar fazer o projeto acontecer, assim, mais ou menos o que a gente está tentando implantar nessa história da meta-análise também. Obviamente, tem gente interessada, gente com ideias, gente com tempo para trabalhar, né? Mas a gente está muito aberto para quem quiser propor iniciativas como essas, assim, e tal. Sejam coisas experimentais, como a coisa da microbiota, que acho que partiu muito do Michael aqui e tal, e que ainda está procurando um funding, mas, enfim, depende de dinheiro, como coisas que não dependem, sabe, que são coisas que a gente pode tocar agora mesmo sem precisar de financiamento, mas a gente está muito aberto a tentar facilitar as ideias de vocês. A gente não sei, claro, enfim, tudo depende de tempo, a gente não consegue fazer nada acontecer sozinho, a gente já está com as mãos cheias aqui em termos de o que a gente consegue tocar de projetos, mas assim, tentar viabilizar ideias de vocês que sejam projetos que dependam da comunidade, que, sabe, engajem muita gente e vocês queiram fazer acontecer. A viabilização não nos custa muito aqui, é uma coisa que a gente gostaria de se comprometer enquanto comissão organizadora da iniciativa a tentar facilitar isso. Então, não sei se alguém tem alguma ideia comunitária nesse momento ali, tal, como surgiu a coisa de revisão sistemática e meta-análise na última reunião. Estamos abertos a ouvi-las. Se não, também está aberto a ouvir offline, assincronamente, mais tarde. Alguém? Eu acho interessante essa questão da meta-análise. Eu gostaria até de participar, mas eu estou assoberbado, infelizmente. Às vezes a gente quer que o dia tenha mais que 24 horas, né? Mas, assim, algo que eu acho que é interessante a gente começar a pensar, enquanto um grupo, né, dessa nossa envergadura, em relação aos biomas brasileiros, né? A gente está vendo aí, sofrendo bastante com essas queimadas no Pantanal, tivemos as queimadas e ainda continuam, né, na Amazônia,
Temos aqui um bioma bem nordestino, o Cariri, né? E fazer essa microbiota desses biomas, eu acho que é algo absolutamente importante, né, para o país, né? É de uma biodiversidade estupenda, né? E eu falo até mais na questão desses biomas no nível assim de metagenômica, né? De micro-organismos, né? A microbiota nesses biomas. Bom, é só uma ideia que eu estou lançando aqui, porque aproveitando aí essa integração, né? A gente está trazendo tipo uma biologia de sistemas, né? Com isso aí, é extremamente interessante essa ideia, e ainda bem que está vingando bem. E o meu lamento aqui que eu não estou com condições de participar, né? Embora a vontade seja extrema. Eu acho que é o caso de muita gente. Eu também não consigo pegar nada de novo, assim, tal. Eu disse que, assim, eu topo viabilizar, mas não estou entrando em nada, assim. Essas meta-análises eu só estou olhando ali e tal, dando um help. Mas, assim, a gente está se colocando na posição de mediador. Eu também não consigo pensar em nada novo no momento, assim. Mas tem gente que tem tempo, né? Então, assim, sabe, a questão pô, se tem gente que tem tempo, a gente pode ajudar, acho que a gente deveria estar ajudando, assim, tal. Eu não sei se tem muita gente trabalhando com metagenômica aqui, assim, e tal. Acho que o projeto é interessante, acho que é o tipo da coisa que sabe, se você tiver uma articulação geográfica entre regiões, é uma coisa que a gente tem, é uma coisa legal. Eu só não sei, assim, sabe, talvez no grupo PCR tenha gente, mas assim, eu não sei quanto a gente de fato faz metagenômica, e eu certamente não sou um deles aqui, tá? Mas alguém quer comentar, ou acho que tem interesse, ou pernas, ou como contribuir para isso aí? De novo, assim, sabe, quem quiser lançar alguma ideia mais formal, assim, poxa, olha só, eu queria lançar uma ideia de projeto aqui e tal, você pode falar com a gente por e-mail também e tal, sabe, se você tem uma coisa um pouquinho... Uma coisa, cara, sabe, uma coisa é discutir aqui, será que isso aqui tem interesse? Acho que é uma possibilidade. Mas a outra é, entre em contato formalmente, a gente pode sempre usar o mailing list aqui para lançar propostas por e-mail, e aí quem está interessado, mas assim, coisas que estejam na nossa alçada, a gente topa ajudar a mediar, assim, e tal. Mas, de novo, assim, não sei quanta gente de metadinâmica a gente tem. Não sei se alguém quiser aparecer pelo chat aqui ou comentar. Também, assim, não está todo mundo aqui, né? A gente está com 30 e poucas pessoas agora só e tal. Então, assim, na verdade, são 60, sabe? Tá, a maior parte dos laboratórios, nesse momento, não deve estar representado. Nesse tinha mais gente na reunião, acho que agora está dando uma dispersada já. E acho que, assim, comunicação assíncrona sempre funciona melhor para algumas coisas. Então, assim, se você tem uma ideia, a gente está super aberto a ouvir por e-mail e pelos canais de comunicação normais. Uma outra coisa que a gente pode fazer, não sei se teria interesse da parte de vocês, mas a gente pode abrir novos canais aqui e tal. Então, assim, a gente basicamente tem mantido comunicação por e-mail, acho que está funcionando bem. Então, assim, não sei se alguém tem alguma ideia diferente da gente, mas da nossa parte, eu acho que, de maneira geral, a gente tem conseguido se organizar. Claro que nem todo mundo responde sempre, mas faz parte. Mas, assim, acho que a gente tem funcionado nesse momento. Se vocês quiserem abrir outros canais, a gente tem tido uma experiência boa com o Slack ali, então talvez seja uma coisa que a gente pode considerar abrir em algum momento, mas por hora me parece que o e-mail está funcionando, mas, de novo, não é a melhor maneira de bater papo, né? Então, assim, sabe, se vocês quiserem ter um canal para bater papo, a gente pode criar isso aqui. A gente já falou de ter um grupo no WhatsApp, acabou abandonando a ideia, mas, assim, sempre estamos abertos a, sabe, se houver uma demanda de mais comunicação interna, a gente está aberto a ouvir. Tem, acho que um último ponto, mas acho que talvez tenha pouca gente aqui, então não sei se vale a pena discutir assim e tal, mas assim, a gente, só em termos de produção científica, a gente, como comissão organizadora, escreveu um artigo recente aí e tal, sobre os 2 primeiros anos da iniciativa, basicamente sobre essa parte de logística. Se você dar uma olhada, ele está em pré-print aqui, ele deve sair nas memórias do Instituto Oswaldo Cruz, foi quem pediu para a gente fazer um artigo comentando. E a gente está, na verdade, assim, quer dizer, obviamente agora que a gente vai começar a gerar dados, acho que vai começar um processo de pensar onde é que isso aqui pode sair, etc., qual é a nossa estratégia de publicação. E só compartilhando com você uma coisa que surgiu agora ali, tal, a gente estava num evento organizado pelo Wellcome Genome Campus na Inglaterra e tal, pelo Wellcome Trust, né? Na semana passada, tanto eu quanto a Clarissa, com gente muito boa da área de reprodutibilidade, foi bem legal assim, a troca. Acho que a gente tem bastante a contribuir, acho que ninguém tem um projeto exatamente como o nosso aqui, tal, que a gente conhece em algum outro lugar do mundo.
E uma coisa que surgiu, assim, na verdade, a editora-chefe da PLOS Biology, que é a Nônia Parente aqui e tal, entrou em contato comigo pessoalmente depois do evento, perguntando se a gente teria, durante o evento, na verdade, perguntando se a gente teria interesse em submeter o projeto como um todo como um Registry Report, que não sei se todo mundo está familiarizado com o modelo aqui e tal, mas a ideia é de que você submete o seu protocolo de pesquisa todo ali, com os métodos, com os protocolos todos, etc. e tal, para revisão por pares. Isso é revisado. Você ganha o que eles chamam de in-principle acceptance, quer dizer, os métodos estão ok, e aí se os métodos estão ok, você mais ou menos seguir aquilo ali e tal, em princípio, seu artigo já está aceito. Antes mesmo de começar. Claro, se você tiver que mudar muitas coisas, ele vai ser reavaliado aqui e tal, vai ter uma segunda fase de peer review, mas a ideia é que, poxa, o artigo vai ser aceito se você seguir aquele protocolo que já foi aceito, não importa os resultados. É uma forma que acho que muita gente tem a esperança que possa tornar a ciência um pouquinho mais transparente, no sentido de eliminar vieses de publicação, porque você não vai estar avaliando as pessoas com base nos resultados, e no sentido de garantir transparência, porque você garante que as pessoas têm que analisar e coletar os dados conforme elas se propuseram, então isso diminui a coisa da flexibilidade de análise, p-hacking e data dredging de maneira geral. Eu sou meio ambíguo em relação à ideia, porque assim, a gente tem muitos protocolos que estão atrasados ainda, que não estão prontos, e pode ser que alguns demorem mais tempo, porque eles foram redistribuídos, etc. e tal. Então, assim, ter tudo registrado antes de começar, todos os 180 num único pacote aqui e tal, talvez atrasaria a vida de todo mundo, assim, e tal. O que eu falei com ela aqui e tal foi... o Jorge perguntou... Não, com certeza a gente vai registrar, né? Então, assim, a gente vai registrar, só respondendo a pergunta do Jorge aqui no chat, registrar os protocolos todos timestamped, então assim, pô, isso aqui foi registrado na data X e depois abrir isso publicamente, certamente a gente vai fazer. Registrar o plano de análise também. Só que a questão é assim, se a gente fosse registrar tudo de uma vez só e ter uma única coisa para submeter com um manuscrito assim e tal, eu tenho a impressão que teria que ter todos os 180 protocolos prontos, isso talvez atrasasse a vida de muita gente que pode começar agora e teria que esperar a última pessoa registrar o seu protocolo. Assim, parece uma má ideia. O que eu propus para ela, que eu não sei se seria possível ou não, seria, pô, a gente talvez tivesse interesse, mas se a gente pudesse registrar só o plano de análise aqui e tal, e sabe, os protocolos individuais têm lá o seu registro, mas isso aqui não vai passar para o peer review, então a gente não vai querer voltar e passar todos os protocolos para uma revisão externa agora, e nem eles têm revisores para revisar 180 protocolos. Né? Mas, assim, sistemas formais de registro a gente vai ter, vai estar tudo, em princípio, no Open Science Framework. A questão é se a gente gostaria de submeter o protocolo como um artigo para publicação mesmo. E aí, claro, tem prós e contras. Assim, o contra é que talvez atrase um pouquinho o processo, e a gente demora um pouquinho para começar, porque a gente vai ter que passar por esse processo antes. E sabe, se tem gente que já está pronto para começar, talvez, pô, sabe, atrase mais uma coisa que já está atrasada. E também, sabe, o outro contra é que a gente meio se compromete a publicar na PLOS Biology e está formalmente, digamos assim, compromissado com ela. O pró é que, bom, por outro lado, a gente também já está publicando na PLOS Biology, uma boa revista. E acho que assim, tem a ver com a nossa raiz de transparência. Assim, acho que submeter como Registry Report seria um pouquinho a cereja do bolo em termos de garantir transparência. É um passo a mais de transparência, digamos assim, do que meramente registrar formalmente o protocolo em plataformas de registro. Né? Mas aí eu não sei, assim, isso, como a publicação de todo mundo aqui e tal, esse é o tipo da coisa que até antes de falar, negociar e pensar, a gente precisaria ouvir de todo mundo aqui o que as pessoas acham da ideia, assim, então, se você acha que impacta demais nossa vida, se você acha que é mais ou menos o fórum de publicação que a gente está buscando. Não, assim, sabe, com um projeto inteiro grandão ali e tal, 60 experimentos em 3 lugares, daria para tentar mandar para uma Science Planet da vida, não sei se ia ser aceito, mas assim, em não sendo o fallback, seria mais ou menos PLOS Biology, Life, essas coisas. Então, assim, mais ou menos acho que o nosso escopo de publicação é esse. Mas, enfim, a gente também tem que falar, isso aí seria talvez a publicação central do artigo, né? Provavelmente vão ter spin-offs dos métodos específicos, avaliando coisas mais específicas, vão gerar mais artigos além desse primeiro. Mas, assim, não sei como é que você enxerga esse artigo principal e até onde um Registry Report seria uma boa ideia, né? Não sei se alguém quer comentar. Porque, de novo, assim, acho que não é uma decisão nossa. A gente pode abrir se a gente achar que é interessante, a gente pode abrir um fórum também e tal, e sabe, olha, como é que você enxerga o nosso plano de publicação. Mas a gente pode dar uma discutida agora também, não sei. Inclusive Kleber, Clarissa, Bruno também podem opinar aí.
senão a gente também... No Famoso é 10h30, a hora que a gente acaba também, né? Então, talvez já esteja passando um pouquinho do tempo. Mas, assim, pense um pouquinho, assim, a gente talvez... Assim, de novo, assim, eu acho que é impossível a gente submeter todos os protocolos para peer review agora, assim, e tal. E é inviável e eu não quero atrasar todo mundo, assim. Então, assim, o único formato que me parece viável aqui é, tipo assim, a gente pode submeter um plano de análise, como o Registry Report, e você deixa os protocolos em paz e eles vão surgir na medida que eles surgirem. Não sei se isso vai ser possível, assim, eu poderia sondar eles em relação, assim, pô, isso aqui é uma coisa que faz sentido. E aí, se eles acharem que faz, a gente pode entrar em contato para ver se vocês acham que é uma boa ideia. Eu acho legal em termos de transparência, mas acho que tem senões também, assim, e tal, vai ser mais complicado. Então, assim, também eu não quero complicar demais um processo que já está sendo lento e duro e devagar, assim, né? Mas, acho que numa consulta que a gente faça com todos os colaboradores sobre isso, a gente pode incluir de forma geral o plano de publicação, né? Que a gente também, enfim, a gente sempre pensa, mas a gente nunca discutiu, mas tipo, são vários papers, um por técnica para a gente poder entrar em detalhes, ou é um geral e tal, acho que isso tudo, a gente pode começar essa discussão, já que apareceu isso. Acho que sim. Assim, eu sempre, a minha ideia, mas de novo, assim, acho que isso é uma coisa a ser discutida coletivamente, assim, e tal. Eu sempre joguei um artigo grande que meio que traga os resultados gerais dos projetos, assim, a taxa de produtibilidade, predição, etc. A coisa dos mercados de predição poderia ser um paper à parte, mas eu acho que talvez fortaleça o artigo grande se isso aqui estiver junto. Mas, assim, acho que tem muita coisa de de intratécnica, de variabilidade, de protocolos, o que as pessoas fazem diferente, do quanto que isso influencia resultados, etc., que não vai caber no artigo grande, né? Então, assim, acho que pelo menos talvez um paper por técnica, olhando mais a questão de variabilidade de protocolos, variabilidade intralaboratorial, etc., eu acho que cabe, além desse primeiro, assim. Esse aí poderia ser assinado pelas pessoas de cada técnica. E, de novo, assim, sabe, você pode pegar só coisas de predição e botar como um paper separado também. Aí, sabe, se a gente vai querer fazer coisas específicas aí e tal, a gente tem uma outra história. Mas eu veria pelo menos um paper grande e 3 menores, assim, né? Mas... não sei. Adriano opina que foco total na coleta de dados. Assim, registrar a gente vai, né? Sabe, acho que a questão é investir energia em criar um manuscrito com um protocolo de registro, sabe? Registrar os planos a gente vai igual. Dito isso, assim, os protocolos estão prontos, é só registrar no SF, apertar um botão, que não tem que passar por um revisor, etc e tal, então não demora, enfim, não vai ter esse atraso de meses. E registrar o plano de análise também. Dito isso, assim, como a gente não tem ele completamente pronto nesse momento, assim, não nos é absurda a ideia de, assim, a gente registrar o plano de análise começando os experimentos. Quer dizer, se não nos mandam os dados, claro, você tem que... A ideia é registrar os planos de análise sem ter visto os dados, mas, assim, se a gente não tiver nem dado nenhum ainda, assim, e tal, se vocês querem começar os experimentos sem a gente estar com isso registrado ainda, acho que é só questão também, sabe, fiquem com os dados para vocês. E aí, no momento que a gente... Enfim, a gente tem que ter o plano de análise registrado antes de receber qualquer dado, assim, então. Mas, assim, pelo menos até onde eu entendo, se a gente demorar talvez, enfim, a gente está trabalhando nisso já, talvez venha rápido e chegue entre os experimentos igual. Mas, assim, não sei se eu trazeria um experimento por causa porque o plano de análise não está registrado. Kleber, não sei o que vocês acham aí. Concordo. Eu acho que o plano de análise pode ter um benefício de passar por peer review e tal. Porque tem todo essa dúvida mais teórica, assim, de que medidas de reprodutibilidade vão dizer o que sobre que parte do projeto, né? Então... Mas, assim, eu fico meio assim de atrasar os experimentos por causa disso, né? Então, assim, eu acho que não vale a pena, né? Se a gente não olhar os dados, acho que eu tô... assim, acho que registrar o plano de análise é legal, passar por peer review seria super legal também. Mas, assim, não gostaria de atrasar os, sabe, se a gente querendo começar, a gente tá para começar horas, assim, e tal. Eu não queria passar por um processo de, sabe, 2, 3 meses de peer review aqui e tal, e deixar todo mundo de molho, né? Então, assim, talvez acho que a única proposta que, acho que o Adriano colocou a mesma coisa, a proposta que valeria a pena seria, não, a gente registrar o plano de análise aqui e tal. E os protocolos, tem 160 protocolos prontos já aqui, eles estão aqui, faltam uns 20 ou 30. E, sabe, tá rolando assim e tal, mas a gente tá, sabe, o que a gente tá registrando é a parte de análise sozinho, assim. Talvez eles digam, não, tá, isso aqui não é um Registry Report de verdade e a gente não quer. E tudo bem também, né? Faz parte.
Mas assim, a gente pode ser mais inovador, assim, porque que a gente não contata as pessoas e faz um peer review completamente aberto. A gente põe no OSF, chama o Tim Merrington e, sei lá, tem pessoas que a gente conhece que dariam opinião, sabe? E a gente faz isso muito mais acelerado. E a gente bypassa completamente a revista, porque não tem necessidade agora, assim, tipo, de passar pela revista, que a revista está acrescentando. Cara, eu acho que não tem necessidade, assim, a gente, no limite, não tem necessidade nunca, né? Mas isso é uma questão pesada. Algum valor eles adicionam, mas nesse momento a gente poderia só ter a opinião e tal, e se a gente quer realmente a crítica na análise, assim, não é para entrar na revista, assim, no momento posterior eu preferiria também, isso. A gente poderia bypass completamente os serviços para tudo, mas acho que as pessoas ainda dependem de publicações. Então, tipo, tem a vantagem... Não, então, em algum momento eu vejo o valor da revista, mas não é agora. Não, mas assim, sei lá, poderia ser agora também, assim, quer dizer, isso, sabe, isso já encaminha um processo de publicação numa revista que é legal, né? Então... não, podemos pensar, vamos ver se isso é viável, talvez não seja nem, a gente talvez esteja discutindo, botando o carro na frente dos bois, discutindo uma coisa que não seja possível, né? Mas eu concordo, assim, sabe, acho que talvez pedir feedback por fora e fazer um processo de peer review informal seja interessante. E aí nos permite, claro, a vantagem de registrar não formalmente via revista aqui é que aí a gente faz o registro quando a gente quiser, tipo assim, sabe, você deixa claro, né, tipo assim, ó, registramos, os experimentos já começaram, mas a gente está registrando antes de ver qualquer dado. Isso é uma forma de registro possível. Assim como vimos 50% dos dados, estamos registrando, sei lá, em você sendo claro, não tem nenhuma regra para você, o momento que você é obrigado a registrar no SF. O Jorge colocou que tem registro post, assim, é só uma questão de ser transparente a respeito. Assim. Então, claro, quanto mais cedo você faz, melhor, mas assim, se a gente não tem acesso a nenhum dos dados, a princípio isso não nos enviesa em nada na questão do protocolo de análise. Assim, é só uma combinação assim, pelo amor de Deus, não nos mandem os dados antes disso estar pronto. Mas não quer dizer que vocês não possam começar. Acho de novo assim, deixar as pessoas começarem experimentos e fazer as coisas acontecerem segue sendo a prioridade. Eu concordo um pouquinho com o Adriano. Mais alguma coisa, gente? Tá. Bom, acho que a gente passou um pouquinho da hora já e tal, então assim, geralmente gosto de acabar em 1h30, desculpa o pequeno atraso, mas acho que é isso, a gente segue disponível em todos os canais que a gente sempre teve, que são esses aqui, vocês têm os nossos endereços, mas, enfim, seguimos com o site, com o SF, as apresentações devem estar disponíveis no SF, a gravação da reunião deve ir para o canal do YouTube, a gente tem, enfim, as redes seguem ativas, a gente tem o Instagram agora, cortesia do pessoal do Reproducibility que se dispôs a fazer. De novo, a gente ainda acho que talvez a gente não tenha um canal de bate-papo. Se tiver interesse em criar um grupo no Slack, que não vai ser para a comunicação formal do projeto, mas para assuntos mais genéricos sobre reprodutibilidade e tal, a gente está aberto a discutir, entre em contato. E a Nívia tem uma última questão ali que ela está... você quer falar ao vivo aí, Nívia? Nívia? Tá, não, colocou no chat aqui que o Banco de Células está fazendo uma rodada de ensaio interlaboratorial de um método para detecção de micoplasma. Enfim, acho que estão procurando adesões de laboratórios. O que eles têm que fazer? Você só tem que demonstrar interesse e vocês enviam o kit? Como é que funciona? Custa alguma coisa? Tá, então basicamente vocês recebem o kit e podem usar para testar. Parece interessante, né? Tipo assim, pô, se você só ganha uma coisa, enfim, eu faria, mas não tem um laboratório de cultura. Mas entre em contato com a Nívia, então, via e-mail do Banco de Células aqui e tal, que é a nossa apoiadora aí e tal, está fornecendo as células todas. E, enfim, pode ser uma coisa legal. E acho que era isso. Se não, acho que vamos botar todo mundo aqui na tela aqui para dar um tchau. E se quiser ligar sua câmera, a gente pode fazer uma foto. Se não, a gente vai encerrando por aqui e tal. Muito obrigado pela presença. É sempre bom ver todo mundo assim e tal. Acho que as reuniões valem só para ver o rosto de todo mundo assim e tal. Pra gente é super gratificante assim e tal. E então, se quiserem ligar a câmera, a gente faz a foto de despedida aqui. Não porque a gente precisa de uma foto, mas porque, sei lá, eu gosto de ver as pessoas. Eu e todo mundo, né? Nossa Senhora. Mais alguma coisa, gente? Bom, se ninguém mais se voluntaria, acho que a gente pode encerrar aqui, né? Acho que boa
enfim, boa retomada de atividade para vocês, seja lá como isso for. E, de novo, assim, a gente está disponível para ajudar no que for, seja no que for lento, sabe, offline, sales, etc., seja em agilizar os experimentos. A gente entra em contato, assim, e tal, responde os e-mails quando a gente entra, mas, assim, a princípio, está tudo rolando para quem puder começar. E seguimos abertos para ideias que vocês possam, enfim, vir a ter em N campos que a gente possa ajudar. Se ninguém tem mais nada por enquanto, voltamos para o formato offline e tal, e nos vemos, enfim, ao vivo num próximo evento aí e tal. A gente está dando um curso no SBNEC aí e tal, como tem bastante gente do EPM aqui e tal, enfim, a gente deve estar dando um curso de 3 dias ali e tal, então se você, para quem é da neurociência e tem alunos do congresso ali e tal, vocês podem, enfim, recomendar a gente aí e tal, ou não, mas talvez a gente esteja por lá também. E era isso, gente. Bom dia, boa semana, bom mês, até a próxima aí e tal. Eu espero que na próxima a gente possa dizer que, pô, sabe, tem um experimento feito aí e tal, a gente vai perder essa incômoda virgindade aí e ser um projeto, enfim, em pleno curso. Muito obrigado. Até a próxima.